mundial para esse fluxo financeiro especulativo, porque em 96 o autor já enxergava que os países as pessoas estavam gastando muito mais dinheiro na especulação do que no trabalho. Essa é a grande diferença da China. Como a gente falou, o PIB da China é infinitamente superior ao PIB especulativo. Em muitos países, os países que mais perderam nessa crise, tinham 3, 4 vezes mais bens de capitais financeiros do que o maior que o PIB efetivamente, maior que a economia real. Ou seja, não era a economia real, era uma economia irreal. E o livro fala muito nisso. Até estou buscando o livro, mas é de 96, eu não estou conseguindo encontrar. Mas é impressionante como ele bateu exatamente o que é a crise, o que está se passando nessa crise de 2008. Bom, o que eu posso falar da China? Né? A China tem uma baixa alavancagem, ou seja, a dívida, as pessoas têm poucas dívidas, os governos têm as empresas têm uma dívida muito pequena. Quem tem baixa dívida é um pouco o governo, né? Mas mesmo assim muito baixo. Né? Eles têm títulos do governo. Em suma, a China tem uma poupança fantástica e um baixo endividamento, ao contrário de quase todos os países do mundo. O que eu ouço dizer é que o Brasil também tem essa situação, uma baixa alavancagem. Por exemplo, existe um número aí que um instituto econômico citou que o certo a alavancagem tem que ser 2 vezes o PIB, o Brasil tem 1,7 e tem país com 8 vezes o PIB. Uma coisa que me dá muita segurança em falar que a China vai superar essa crise tranquilamente é que ela tem um sistema político baseado em resultados. Como é que funciona o sistema político? Saiu na revista Veja. Uma pessoa que quer ser um funcionário público, ela se candidata no Partido Comunista e passa por uma seleção. Aí ele entra com um cargo público. Para eles ter um cargo executivo municipal, ele tem que apresentar resultados onde ele trabalhou. Para ele ser governador da província, a cidade que ele governou tem que ter atingido metas em sua gestão. E assim por diante até chegar no presidente. Tanto que dizem que nos próximos, daqui até 10 anos no máximo, o novo presidente já está praticamente definido. É o da cidade de Chongqing, que foi um governador que superou mais as metas dos últimos 5 anos. Então é um consenso na nação que ele tem que ser o presidente do país. Então, as pessoas, elas chegam aos cargos, aos principais cargos, não porque fala mais bonito, ou porque é mais simpático, ou porque promete mais, porque gerou resultado na sua gestão. Isso é uma diferença que eu acho que a China tem, que nenhum país do mundo tem. Terceiro ponto, foco no trabalho. As pessoas estão preocupadas em trabalhar, em prosperar. Elas não estão tanto que a forma mais fácil de prosperar, além do sistema financeiro, pelo nível de ambição que o chinês tem, né, poderia se esperar uma criminalidade alta, né? Todos os países latino-americanos que prosperaram, como Porto Rico, México, prosperaram ao mesmo tempo que aumentou a criminalidade, porque aumenta a ganância, a inveja, a ambição. E na China não é o que se vê. Na China as pessoas estão preocupadas em trabalhar e com o seu trabalho, com o seu suor, prosperar de vida. Que também acho que é uma coisa que não existe em nenhum lugar do mundo, só na China. Aí entra o que perguntaram em relação à obediência. Né? Comparando duas ditaduras, a da Rússia e da China, meu pai esteve recentemente na Rússia e falou o seguinte: o russo, desculpa se tem algum russo aqui, mas o que ele viu é que o russo ele foi ensinado a se autoproteger. E se autoproteger como? Atacando, sonegando, roubando, criando máfia, criando uma rede por trás de toda a operação da ditadura comunista para se proteger e, vamos dizer, se salvar disso. Então as pessoas, elas gostam de enganar as outras. A Rússia criou esse tipo de pessoa. Saiu também numa revista na Veja sobre esse assunto,
que é o país move os bilionários e as pessoas não confiam no governo, não confiam no país, não confiam nas outras pessoas. Essa foi a consequência da ditadura comunista russa. Mas na China, né, o que aconteceu foi um povo obediente. Eu reconheço que existe uma disciplina muito grande na China, dos chineses, mas uma disciplina baseada na obediência. Os chineses são obedientes. É para fazer isso, eles fazem. É uma disciplina? Na linha dura mas tem funcionado. Eu acredito que naturalmente as pessoas vão criando seus pontos de vista, os seus consensos tanto que uma coisa comum hoje na China é o funcionário trocar de empresa com muita frequência. O que mostra que é uma evolução natural do país, uma evolução natural do chinês. Mas hoje você vê muito esse lado da obediência. As coisas acontecem porque as pessoas são obedientes. Isso é verdade. A China tem uma poupança interna gigantesca e aí o que é impressionante, reforçando o que o senhor falou, é o chinês que recebe $100, ele tem dinheiro guardado. Como é que ele consegue guardar? Custo de vida baixo e pouco acesso a essas políticas de financiamento, empréstimos e dívidas. O chinês tem uma política, acho que um pouco até oriental, da raça amarela, de não criar dívida, de poupar muito. O que dá uma perspectiva fantástica para a China, ou seja, um país em crescimento que ainda tem poupança, ou seja, ele está guardando dinheiro, ou seja, pode queimar muito dinheiro ali, pode fazer muito mais Olimpíada, jogar dinheiro para fazer propaganda para o mundo que tem. E uma outra coisa muito forte na China é que tudo lá é baseado em metas. O governo prospera baseado em metas. As empresas têm metas em todos os departamentos. As pessoas estão aprendendo a ter metas pessoais, de comprar um carro, de comprar um apartamento, de viajar, enfim. O que também essa questão que perguntou de felicidade, né? O chinês é feliz porque acha que ele está conseguindo atingir as metas. Ele tem um objetivo e ele consegue atingir esse objetivo. Isso eu acho que está fazendo ser uma nação feliz. Ao contrário de quase todos os países do mundo que não têm conseguido atingir os seus objetivos. E uma expressão que resume toda a perspectiva da China com relação à crise é essa expressão de Weiji. O que significa Weiji? Alguém sabe? Crise significa. Mas Weiji significa oportunidade. A mesma palavra. Aí vem do Confúcio, que liga essas duas palavras, de crise e oportunidade. No meio de uma crise, sempre há oportunidades. É assim que tradicionalmente eles encaram uma crise. Até ouvi de empresas que falaram, estou aliviado com a crise mundial, porque se o meu cliente da Austrália comprar menos, eu vou poder te entregar não com 90 dias, eu vou te entregar com 30 dias. Muitas indústrias estavam com problemas sérios de energia elétrica, de produção, até de funcionários, pressões inflacionárias, e a crise, para alguns, me citaram isso, até um alívio para algumas empresas. A quantidade de investimentos internos baseado nesse foco no trabalho e no fato do país ter uma poupança muito grande, sustenta esses grandes investimentos que a China vai continuar fazendo por muito tempo. Outro ponto, uma outra grande perspectiva, existem aproximadamente 400 milhões de miseráveis na China. Esses 400 milhões de miseráveis vão passar por um nível de pobreza. Aí esse nível de pobreza vão passar para uma classe média. E da classe média, pouquíssimos, raríssimos vão passar. Mas quantos milhões estão no nível de pobreza e tem que passar e querem passar para uma classe média? 500 milhões, sei lá quantas pessoas. Então, acho que só pelo consumo interno, a China ainda consegue décadas de crescimento sustentável. Minha opinião, e acho compartilhado por quem vai para a China consegue compartilhar isso, porque vê um país em crescimento e um país com muita gente querendo prosperar, preocupada em trabalhar, não em especular, criticar e discutir, preocupada em trabalhar. Um medo que deu quando eu estava